Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rui. Nós estamos de volta para mais uma aula de cálculo. Eu considero a aula de hoje uma das aulas mais importantes de todos os cursos de cálculo, porque nela a gente vai ter um bom embasamento de um resultado que é de grande importância no cálculo diferencial integral, tá? Seja de uma ou de mais variáveis. Vocês vão ver que essa ideia é uma ideia que a gente já viu em algum momento, com suas adaptações necessárias, tá? Agora nós estamos trabalhando com funções de mais de uma variável, tá? Só lembrando que nós estamos vendo integrais múltiplas, mas na aula passada e nessa eu estou focando sempre em integrais duplas. A próxima aula, que é a última, nós vamos falar sobre integral tripla e vocês vão entender como funciona lá, que é algo bem análogo, assim, bem semelhante ao que a gente já vê aqui nas integrais duplas. Mas antes, nós precisamos falar de algumas propriedades da integral que são intuitivas, considerando que a gente já tem um conhecimento de integral em uma variável, e que não foi falado na aula passada. Por exemplo, se você tem integral de uma constante c vezes uma função numa região D, tá? Essa constante você consegue tirar ela de dentro, tá? Essa constante sai pela mesma ideia que ela saía lá na integral de uma variável, tá? Você está fazendo multiplicando. Na hora que você vai calcular aqueles volumes infinitesimais, sempre tem uma constante multiplicando cada parcela da soma. Então, essa constante ela pode sair de todas as parcelas da soma, ou seja, sair fora do somatório e acaba ficando de fora da integral, tá? Do mesmo modo que a gente tinha lá a integral da soma de duas funções, aqui a gente também tem a integral dupla, tá? Posso quebrar. Eu tenho uma integral dupla numa região da soma de duas funções, eu também posso quebrar em duas integrais, tá? Do mesmo jeito, se você imaginar agora que você tem sua região, é uma região que pode ser quebrada em dois pedaços disjuntos, não necessariamente precisa ser disjunto, pode ter como interseção só arcos finitos, tá? Só pontos ou linhas, tá? Pontos e linhas por quê? Porque não tem área. Se a interseção não tiver área, for pontos ou arcos regulares e finitos, então você pode pensar em quebrar essa sua integral, que era numa região D, que é a união de duas partes dessas, com essa característica que eu acabei de falar, tá? Em fazer a integral separadamente em cada uma das áreas, em cada uma das regiões, tá? Esses resultados a gente não vai demonstrar. E na minha cabeça isso é bem intuitivo, eu espero que vocês consigam entender e relacionar muito bem isso. Certo? A gente aplicou isso aí na aula passada já, de certa forma, a gente quebrava as regiões quando precisava, a gente quebrava as integrais quando precisava, mas eu estou reforçando que valem de fato essas propriedades, tá? Para que vocês tenham uma noção e conheçam essas propriedades. Então, eu deixei uma folha aqui para rascunho e nós vamos já precisar dessa folha, tá? Vamos só ler o próximo slide. Agora é o foco da aula de hoje, a gente vai falar sobre mudança de variável. Nosso objetivo agora é pegar uma integral que está escrita aqui como x e y, as funções como funções de x e de y, e a pergunta é, será se eu consigo mudar a variável dessa integral? Ou seja, mudar para uma nova região, né? Porque quando você muda as variáveis, a sua região ela tem que ser escrita em função dessas novas variáveis, tá? Por isso que eu botei um D'. Será se eu consigo fazer essa mudança? Eu deixei essa folha de rascunho para a gente lembrar. Lembra que quando a gente tinha integrar, eu vou botar fazer com um exemplo para tentar ficar melhor. Lembra, por exemplo, quando a gente queria calcular a integral, sei lá, de e elevado a 3x mais 7 dx? Como era que a gente fazia esse problema? A gente vinha... eu vou fazer o seguinte, eu sei calcular a integral só da exponencial, mas ela com esse tanto de coisa no expoente eu não sei. A gente fazia, vamos fazer assim, vamos chamar 3x mais 7 de 1u.
Agora eu vou fazer o diferencial dos dois lados. Fica 3 dx, diferencial de 7 dá 0, perdão. Então, onde tiver dx, eu vou botar du sobre 3. Então, vou levar essa daqui para uma nova integral que vai ser assim, e elevado a u dividido por 3, e vou botar um du aqui. Era assim que a gente fazia. De certa forma, se a gente tinha, por exemplo, o que é que a gente fez? Se a gente tivesse uma integral que era de uma f de u, perdão, de x, que dependesse, que a gente pudesse escrever como uma função de u, a gente transformava essa integral no integral de fato que era dependesse de u, e aí botava um u' aqui, tá? Um x de u, e botava o du. Então tinha uma brincadeira que a gente em outra integral mudava a variável, como a gente fez aqui nesse exemplo. Deixa eu apagar essa parcela. A gente tinha uma integral que estava dependendo de x, fez uma mudança na variável x e passamos a ter uma integral na variável u. Tá? Isso aqui em cima é um u, está muito feio. Então, a gente podia fazer isso. A pergunta é, podemos fazer aqui? E a resposta é sim. Mas, para essa resposta, vamos olhar um exemplo motivador. E aí a gente vai responder essa pergunta. Como é que nós vamos fazer isso? Tá? Eu botei esse exemplo porque eu acho ele muito interessante. Calcular essa integral aí numa região R, onde R é delimitada por as curvas. Então, eu vou fazer um desenho. Vou tentar fazer essas curvas para vocês verem. A curva y igual a x mais 1 é uma curva crescente que passa no 1 e no menos 1. Então, de certa forma, já vou desenhar ela aqui. Vou desenhar as duas primeiras. Essa passa aqui e essa passa aqui. Passa no menos 1 e no 1. As duas primeiras. Agora eu vou desenhar as duas segundas. As duas últimas, perdão. Essa vem descendo e passa aqui no 1. E a outra vem descendo também e passa no menos 1. Tá? Eu desenhei rápido, gente, porque eu fiz esse exemplo antes de vir para cá. Tá? Para não ter surpresas. Olha só, a região que eu quero calcular é esse quadrado aí. Essa área, essa função aqui, por exemplo, essa aqui é a y igual a x mais 1. Essa de baixo é a y igual a x menos 1. Esse ponto aqui é o 1, 1, menos 1, menos 1. Já as laranjas são y igual a x mais 1, perdão, menos x mais 1, e y igual a menos x mais 1. Então, olha só, gente, eu tenho aí uma coisa bem peculiar. Se eu fosse fazer dos moldes que a gente conhece, nós íamos ter duas possibilidades. Primeiro, a primeira delas, começar integrando por y ou por x. De um dos jeitos, a gente ia ter trabalho. Por quê? Porque se a gente começasse assim, o que era que ia acontecer? A primeira parte ia sair daquela curva laranja para essa curva verde. Já a segunda parte ia sair dessa curva verde e chegar na outra laranja, tá? Digamos, as 4 curvas são diferentes. Dava para fazer desse jeito, tá? Uma das alternativas. Ou então a gente poderia começar fazendo pela horizontal. E aí eu ia ter que sair dessa verde
para laranja e depois da laranja para verde. Também daria outra possibilidade. Tá? Mas olha o que foi que eu consegui perceber. Vou botar a borracha aqui para eu não apagar sem querer as coisas. Olha o que foi que eu consegui perceber. Vamos ver se vocês também percebem. Eu percebi que o que acontece aqui, ó, é que nós temos, se você olhar com carinho, se eu chamar x menos y de u e x mais y de v, o que é que eu tenho nas linhas laranja? Nas linhas laranjas, eu tenho o v variando de 1 aqui tem algum errado aqui, né? Eu repeti as curvas. Perdão. Essa aqui de baixo, gente, é menos 1, né? Essa aqui é menos 1. Perdão. Tá? Então, o meu V está variando de menos 1 até 1. Já se eu olhar pelas curvas verdes, eu tenho o U variando de menos 1 até o U igual a 1. E ainda mais, ó, dentro do integrando, ia ficar U vezes V, porque dá certinho. Olha que legal, eu ia mudar para um integral que aparentemente ia ser mais simples. Ia aparecer a variável U e a V multiplicando, a região ia ficar retangular. Na prática, o que é que nós íamos fazer? Nós íamos transformar essa região que é um quadrado deitado em relação à origem, ele não está deitado no plano cartesiano, no eixo X, ele não está deitado. Tá? Ele está inclinado. Mas a gente ia deitar ele. A gente ia dar um jeito dele deitar. Tá? De ele ficar paralelo, uma das bases fica paralela à base do eixo X. Então, esse exemplo ele me motiva muito. Por quê? Porque se eu conseguir fazer isso, eu não preciso mais quebrar a minha integral em duas. Eu posso pensar simplesmente numa integral simples, tá? Um integral só, retangular, usar o teorema de Fubini e ser feliz, tá? Então, esse exemplo serve para a gente motivar nesse aspecto. Como é, então, que agora a gente vai tentar formalizar isso para poder fazer realmente mudanças de variável? Nós vamos primeiro começar com um elemento que é extremamente importante, que é o jacobiano. O jacobiano, cujo nome vem do Carl Jacob, tá? Um matemático alemão. O que é que o jacobiano faz? O jacobiano de uma transformação... O que é uma transformação? É você pegar a sua função e agora escrever ela com outras variáveis. Por exemplo, eu tinha antes um x, mas agora eu vou escrever o x usando outras variáveis. E vou fazer isso também com y, usando as mesmas variáveis que eu escrevi o x. E aí o jacobiano é você pegar essa transformação e calcular a matriz jacobiana dela, que a gente representa por esse derrom x, y, que são as variáveis antigas. A fração com derrom UV, né, que são as variáveis novas. Então, você deriva as variáveis antigas em função das novas. Tá? Então, é importante a gente aprender. Em jacobiano, alguém poderia perguntar, professor, podia ser de 3 variáveis, x, y, z? Podia, ia dar 3 por 3. O jacobiano é o determinante. Essa notação de barra sem ser chave, barra, é para determinante. Então, é esse determinante aí. Se alguém tiver dúvida, você faz o dx du vezes o dy dv menos o dx dv vezes o dy du. É essa noção de determinante, tá, gente? Comumente, nós vamos chamar só de j, para não ter que escrever essa expressão aqui toda. A gente chama só de j. Tá? Que fica mais fácil. E aí a gente agora tem como mudar essa variável. Como é que nós vamos fazer? Olha, se nós temos uma transformação x de u em v e y também de u em v, uma mudança de variável, eu estou pedindo que as derivadas parciais dessa transformação sejam contínuas e o jacobiano não seja identicamente nulo, tá? Mas isso
São detalhes que vocês vão entender muito bem quando vocês fizerem um curso de análise. Então, a gente consegue mudar a integral dessa forma. Olha, eu tinha uma integral assim, muda a região agora vai depender de U e V também, por isso que eu chamei de D', tá? A função vai mudar, por quê? Porque você vai trocar o seu X e o seu Y por a mudança que você sugeriu. E você vai ter que trocar o dx, dy por essa fatia aqui. Então, olha interessante. Essa fatia de vermelho vai ter que ser trocada por essa toda. Tá? É basicamente o que a gente fazia lá no cálculo 1. Olha, cada mudança de variável, ela gera uma diferença de escala. Você transforma as figuras, de certa forma. A figura D, ela pode mudar de formato em relação à figura D'. Pode se tornar uma figura mais fácil. Tá? E elas têm uma escala de mudança. Essa escala, ela está consertada aí. Esse jacobiano, o módulo do jacobiano, de certa forma, ele serve para compensar essa mudança brusca que essa área teve. Tá? Que pode ser pode dilatar, pode mudar de formato, pode contrair. Tá? Então, esse módulo jacobiano vem para dar esse reparo. Tá? Então, vamos praticar com exemplos. E nós vamos fazer aquele exemplo que a gente começou e não terminou, tá? O exemplo é esse, tá? Então, a gente viu as áreas. Lá, eu sugeri até duas mudanças de variável. Eu sugeri a U como sendo igual a x menos y. Deixa eu voltar, só porque eu já esqueci como foi que eu chamei. U igual a x menos y e V igual a x mais y. Tá? E V igual a x mais y. Só que aqui, gente, já tem um problema. Qual é o problema? Porque a transformação, eu quero sair de x e mudar para u. Eu tenho que conseguir escrever o que é que eu tenho que ter. O que é que eu quero? Eu quero escrever o x como uma função de u e v. Do mesmo jeito com a y. U e v. Só que a mudança que a questão me sugeriu, que olhando para a questão eu tive essa ideia de fazer essa mudança. Ela não escreve a x em função de u e v. Ela faz o contrário. Ela escreve a u em função de x e de y. Então, vou tentar resolver esse sistema para encontrar o x em função de u e v. E o y também. Então, olhando para esse sistema, eu vou somar tudo. Eu fico com 2x igual a u mais v. Ou seja, x é u mais v sobre 2. Então, já tenho o x que é u mais v sobre 2. Vou botar assim, u sobre 2 mais v sobre 2. O y, nós vamos fazer algo parecido. Fica u menos v, v menos u sobre 2, tá? V sobre 2 menos u sobre 2. De modo que, gente, ó, se eu somar aí as duas, x mais u, tem que dar... se eu somar x mais y, somar duas equações, tem que dar v, né? E dá. Se eu subtrair, tem que dar u. E, de fato, dá. Então, aquela mudança de variável que eu tinha lá do slide anterior, que é essa daqui, eu já só usei ela só para garantir que eu ia encontrar essa aqui, que vai ser a que eu vou usar. Tá? Então, nós vamos usar essa mudança de variável. Tá? Então, só lembrando, aquela mudança ela é importante, eu vou guardar ela aqui. Ó. A u é x menos y e a v é x mais y. Vou guardar ela aqui também. Vou botar as novas. O y é igual a v sobre 2 menos u sobre 2. E o x é u sobre 2 mais v sobre 2. Vou guardar aqui todas. Tudo bem? Então, para liberar espaço, eu escrevi lá em cima. Então, o que é que nós vamos fazer? Nossa região era aquela região delimitada por aquelas retas. Agora nós vamos mudar tudo. Mas para mudar tudo, nós precisamos do jacobiano. Então eu vou calcular aqui o jacobiano. Será que eu deixei um espaço? Deixei. Vamos calcular o jacobiano. Eu vou fazer o jacobiano aqui separado, tá, gente? O jacobiano é você derivar o x para u, depois derivar o x para v,
Aí eu derivo o y para U e derivo o y para V. É isso que é o jacobiano. Tá? Então, vou voltar aqui no slide só para ver. A derivada de x, eu cometi um tremendo erro, né? Eu botei o y no lugar de o y em cima e o x embaixo. Coisa feia, né? Vou trocar só aqui de lugar, só para ficar mais didático. E esse x está muito feio. Tá? Então, vamos fazer dx du dá meio e dv du também dá meio. Ou, perdão, dv dx dv também dá meio. Então, aqui em cima fica meio e meio. Vou fazer dy du dá menos meio. Menos meio. Vou fazer dy dv dá meio positivo. Esse determinante aí fica 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, menos 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. Então, fica 1/4 mais... Vou ajeitar esse 4, porque está parecendo 1. Mais 1/4. 1/4 mais 1/4 dá meio. Tá? Agora, nós vamos pensar um pouco. Olha, o jacobiano, eu já achei o módulo dele. O jacobiano eu já achei que é 1/4. O módulo dele também é 1/4. Tá? Então, aquela integral que antes era naquela região feia, agora vai ser assim, ó. Ele está indo do menos 1 até o 1. E o V também. O V também está indo do menos 1 até o 1. Basta a gente voltar naquele desenho que eu fiz há 2 slides. Então, observe, é um retângulo. É um retângulo. Pelo teorema de Fubini, a ordem não importa. Como os intervalos de integração também são os mesmos, eu não vou me importar com isso. Então, eu vou botar du e dv. A ordem aí não vai me importar, porque, inclusive, os intervalos são os mesmos. Tá? Vou botar o jacobiano, para não esquecer. Botei o jacobiano. E agora eu vou trocar as expressões x menos y e x mais y por as novas expressões que eu tenho. X mais y é v. X menos y é u. Então, aquela integral ali, que era numa região extremamente difícil, agora ficou facílimo de calcular. Tá? Ficou muito fácil de calcular. E eu vou deixar até para vocês concluir esse cálculo sozinhos, tá? Não tem nada de dificuldade. Basta você olhar, ó, que você pode tirar 1/4 lá para fora da integral, fazer a de v, fica v ao quadrado sobre 2, e aí bota o v de menos 1 até 1, e fazer a de u também do mesmo jeito. Tá? Isso aí não tem muita dificuldade. E você já consegue calcular a integral. Se fosse fazer sem mudar a variável, você ia ter que dividir ela em 2 pedaços de qualquer jeito, tanto por uma ordem como pela outra. Tá? Então, é muito interessante o teorema da mudança de variável. Mas a gente foca mesmo esse estudo para o caso das coordenadas polares. Por quê? Porque, como a gente já viu lá nos números complexos, as coordenadas polares elas têm uma forma de enxergar bolas como quadrados. Você está olhando aqui para uma circunferência e usando coordenadas polares, o que você enxerga no papel, quando você tenta delimitar o que é a circunferência no papel, ele aparece como um retângulo. E eu vou tentar explicar isso para vocês. O que é o sistema de mudança o sistema polar de coordenadas? É você usar a seguinte mudança. No lugar de x, nós vamos usar r cosseno θ. No lugar de y, nós vamos chamar r seno θ. Por causa disso, se você levar os dois ao quadrado e somar, você percebe que r ao quadrado fica r ao quadrado, que multiplica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Ou seja, r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Você fica com essa expressão. O θ, por contrapartida, é o arco tangente de y sobre x. Tá? Então, são todos os elementos que nós temos nas coordenadas polares. Agora, por que a gente pensa assim? Olha, vamos pensar um pouco. Tá aqui, imagina que aqui é o plano cartesiano. Tá? Vamos esquecer que esse eixo y está aqui e vamos marcar só a origem aqui, só para...
Vamos pegar um ponto qualquer desse plano cartesiano. Está aqui o ponto, vou marcar o ponto P. A gente poderia representar ele por as coordenadas cartesianas? Poderia. Tá? E a gente sabe, é só traçar uma perpendicular x, uma perpendicular y, marcar os pontos que tocam essas retas. Tá? E aí seriam as coordenadas de x e de y, respectivamente. Ou então a gente poderia pensar, olha, vou ligar esse ponto à origem, eu vou chamar esse comprimento aqui de R, e vou medir o ângulo que esse eixo fez com o eixo x, eu vou chamar de θ. Observe que fazendo isso, gente, eu sempre tenho uma representação polar, que usa raio e ângulo. Para qualquer ponto do sistema de coordenadas cartesianas que a gente tinha o ortogonal antes, para qualquer ponto que a gente conseguir representar usando x e y, agora a gente consegue representar usando um raio e usando um ângulo, tá? Então, essa é a magia da coisa. Por que é mágico? Porque se a gente fizer, por exemplo, vou até deixar aqui, se a gente fizer uma circunferência no sistema XY cartesiano, como é que a gente imaginaria essa circunferência? A circunferência é a região que é essa equação. Que é R ao quadrado. Então, digamos que aqui seja um R, essa região todinha aí é quem? Seria essa região, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a R ao quadrado, que é uma região difícil de trabalhar. Se você tentar isolar o y para tentar escrever o y em função de x, vai dar uma coisa feia, aparece um mais ou menos, tá? Não é tão fácil trabalhar. Já se você usar coordenadas polares, imagina só, tá aqui o eixo que eu vou chamar de R, a origem, ó. Essa circunferência é o conjunto dos pontos que o R varia, vou marcar aqui o Rzão, o R varia do Rzão até o zero, ou do zero ao Rzão, tá? São todos os raios, e basta que eu faça o ângulo dar uma volta. Então, basta que o ângulo dê uma volta e eu preencho esses raios de 0 até R, tá? Então, aqui, gente, isso aqui pra gente é um retângulo, né? É como se fosse um retângulo. Tá? Essa circunferência está sendo olhada como um retângulo. Tá? Quando a gente for integrar, na integral, olhando a integral, parece que é um retângulo. Dá para usar o teorema de Fubini. Por quê? Porque você só precisa olhar para as duas variáveis R e θ e avaliar ela nesses extremos. Então, fica muito mais interessante de resolver o problema. O que é legal também é que eu vou até acionar uma página, ações da página. O que é interessante também é que para essa mudança de variável, o jacobiano não é difícil. O jacobiano é dx, dr, dx, dθ, aí eu faço dy, dr, dy, dθ. Ou seja, o x a gente sabe, ó, só para lembrar, vou botar aqui. O x é r cosseno e o y é r seno θ. Tá? Então, dx dr fica o cosseno de θ. dx dθ fica menos r seno θ. O derivado do cosseno é menos o seno. Guardo o r. dy dr dá o seno de θ. E dy dθ fica r cosseno θ. Então, é esse determinante. E a gente pode fazer rapidinho. Fica r cosseno ao quadrado de θ mais... Teria um menos, mas já tem um menos ali também. R seno ao quadrado de θ. Posso pôr o R em evidência? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Essa expressão a gente conhece, é 1. Ou seja, tudo dá R. O jacobiano é R. Tá? Então, é uma coisa que a gente pode guardar conosco. Vai ser muito útil. Vamos fazer um exemplo? Ó, vamos calcular a área de uma circunferência de raio R. Tá? Então, para calcular a área, gente, basta que eu faça a integral dupla da função 1 sobre a área toda da região R, que é uma circunferência de raio R. Então, eu vou escrever até assim, ó, CR. Tá? Então, eu vou usar a coordenada polar. Em vez de dA, eu vou chamar dx, dy. Observe que eu não vou fazer nenhum desenho.
Nenhum desenho. Vocês vão entender sem nenhum desenho. Para que eu percorra a circunferência inteira, eu preciso que meu θ varie, dê a volta inteira, certo? E o R tem que ir do zero até o raio da circunferência. Então, o θ vai variar de 0 até 2π, e o R tem que variar de 0 até Rzão. Uma coisa que é interessante, professor, e se o senhor quisesse só a metade da circunferência, em vez de querer a circunferência toda? Olha, se eu quisesse só a metade, bastava que eu fizesse o θ e só de 0 a π. O raio continua indo de 0 até R. O θ, eu vou até fazer um desenho. Ó. Eu prometi que não ia fazer, mas, ó, da origem, se eu variar, aqui é com ângulo zero, até R, variei com ângulo zero. Agora eu vou fazer com os demais ângulos. Você vai preenchendo toda a circunferência. Veio só até π, observe que indo só até aqui, eu só rodei π. Aqui, θ igual a π. Se eu continuar fazendo mais, eu vou preenchendo a circunferência toda. Dei a volta, 2π. E o R tem sempre que ir de 0 até R. Olha que interessante. Então, troquei os intervalos de integração, botei dr e dθ, só porque falta o jacobiano. Quanto era o jacobiano? O jacobiano era o próprio R. A função é a função 1, não tem o que trocar. Então, vou repetir ela. Então, nós temos um R aí, a primeira integral é em θ, o R é constante, eu vou tirar fora. Vou deixar o R aqui parado. Integral de dθ é o próprio θ. Eu vou avaliar o θ de 0 até 2π. E aí fica um dr aqui. Fica 2π menos 0, ou seja, fica a integral de 0 até Rzão de R vezes 2π. O 2π eu já vou tirar aqui, que é constante, dr. De novo, fica R ao quadrado sobre 2. Então, vou deixar assim, 2π vezes R ao quadrado sobre 2. O sobre 2 eu já vou tirar aqui fora. E o R vai de 0 até Rzão. Substituindo o zero em vão, o que restou foi π, corta os dois, né? Rzão ao quadrado. Maravilha, encontrei a área da circunferência. Tá? Olha que interessante. Se você fosse usar cálculo 1, você ia ter um trabalhão. Tá? Ia ter um trabalhão porque a integral que aparece não é tão simples de resolver. Tá? Mas aqui a gente consegue. Tá? Eu consigo encontrar, por exemplo, a área de uma elipse. O que é que a gente faz? Primeiro a gente escreve uma variável u, que vai ser... eu vou escrever assim, ó. Imagina se o x fosse um A, U e o Y fosse um BV. O que era que aconteceria lá? Se você substituísse lá, o A ia cancelar e o B também. Essa mudança aí ia transformar a elipse, que antes era assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa equação ia ficar assim, ó. Ia ficar u ao quadrado mais v ao quadrado igual a 1. Ia transformar numa circunferência de raio 1. Então, observe que eu posso, primeiro, eu quero achar a área da elipse, eu vou chamar essa elipse de um R, tá? Tá. Para achar a área da elipse, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que integrar a função 1. Integral duplo da função 1 sobre a região. Fazendo essa mudança de variável aí, a mudança tá como eu quero, né? Estou escrevendo o x como função de u e v e o y também. Isso aqui é um b, tá? Então, para mudar, o que é que eu faço? Eu mudo para a nova região, que vai ficar agora uma circunferência. Tá? Muda as variáveis, que vão ficar u e v. Só que eu tenho que fazer o jacobiano. O jacobiano não é difícil fazer, porque, ó, se você olhar com bons olhos, quem é o jacobiano? Que é o A. Vamos olhar para o jacobiano. dx du dá A, dx dv dá 0, dy du dá 0, dy dv dá B. Esse jacobiano dá AB. Então, eu vou fazer assim. Peraí, vou só deixar mais...
Vou fazer uma organização melhor. Deixar verdinho. E ele vai ficar... Esse aqui agora vai ficar assim. Tá? Então, aqui mudou. Já, nós vamos integrar agora AB numa região que é uma circunferência de raio 1. Então, eu posso simplesmente tirar esse AB fora e ficar a integral dupla sobre a circunferência de DU dV. Só que DU dV, essa curva que a gente vai fazendo, que é essa integral aqui, ó, que eu vou circular de vermelho, eu não vou fazer. Por quê? Porque é uma circunferência. A região em questão é uma circunferência de raio 1. Nós acabamos de fazer uma de raio R. Fica π vezes R ao quadrado. Então, fica π, porque o R é 1, certo? Então, observe que não tem muita dificuldade, muita diferença. Tá? E, para encerrar a aula, eu trouxe um teorema que é extremamente importante, que é a integral de Poisson. A integral de Poisson, gente, parece que é uma integral... Parece não, é uma integral de uma variável só, mas nós vamos usar um artifício extremamente importante, eu vou criar logo uma página, para poder a gente resolver ela. A gente vai imergir esse problema para um problema maior, para tentar resolver. Observe que é uma integral imprópria, tá? Então, a gente quer resolver essa integral aí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa integral aí. Eu não sei quanto é. Está dizendo... na verdade, eu sei, mas eu quero mostrar isso. Isso aí eu não sei quanto é. Vamos dizer que seja I. Tá? O que é que aconteceria se eu fizesse com outra letra, em vez de X? Fizesse com Y? Tem que ser a mesma resposta, né? Então, tanto para X quanto para Y, ela tem que dar o mesmo valor, que eu chamei de I. Eu vou multiplicar as duas. Se eu fizer, por exemplo, menos infinito até mais infinito, de E elevado a menos X ao quadrado, vezes E elevado a menos XY. Vou escrever assim, dx. Vezes a integral de E elevado a menos Y ao quadrado, dy. Isso aqui tem que dar meu Y ao quadrado, tá? Meu I ao quadrado. O que é que nós vamos fazer? Vamos começar a manusear com isso. Vamos para outra página. Então, aquele produto, gente, a gente pode olhar assim, ó. E elevado a menos x ao quadrado, dx, vezes a integral de E elevado a menos y ao quadrado, dy. Eu estou poupando os infinitos aqui só com preguiça. Mas tem o menos infinito e o mais infinito. Observe que a segunda integral não depende da primeira. Então, eu posso botar ela dentro da outra. Tá? Botei ela dentro. Só botei o dx lá para fora. O que é que eu vou fazer agora? Ó? Eu vou só aproximar tudo aqui. Vou trazer para cá. Botei ela dentro. O dx está aqui. Tá? Esse elevado a x ao quadrado, ele depende de y? Não depende. Então, eu posso tentar fazer isso. Ó. Vou afastar um pouquinho para cá. Vou pegar esse companheiro aqui, vou botar para cá. Tá? Então, olha que legal. Nós temos isso. Ó. Aquela integral, aquele produto de duas integral, é nada mais, nada menos que uma integral dupla. Eu vou organizar aqui. Ó. Menos infinito até mais infinito. Menos infinito até mais infinito. É elevar produto de potência. Conserva a base e subtrai os expoentes. Ou seja, eu estou vendo a mudança de coordenada aí já. Coordenada polar. Por quê? Porque se eu fizer x igual a r cosseno θ, e y igual a r seno θ, x ao quadrado mais y ao quadrado vai me dar r ao quadrado. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos mudar tudo agora. Aquela integral vai ficar assim. Ficar a integral da integral dupla. Para a gente percorrer todo o R2, que é tanto x quanto o y explodindo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o θ dar uma volta todinha. Eu tenho que rodar o plano cartesiano todinho. Já o R tem que ir do zero até o infinito. Então, se eu fizer isso, botando o R do zero para o infinito e dando uma volta no θ, eu consigo preencher todo o R2. Então, eu vou fazer assim, ó, o θ vai de 0 até 2π e o R vai de 0 até infinito.
Tá, já mudei. Então, no lugar de menos x ao quadrado, eu vou botar menos r ao quadrado. Menos x menos y, perdão. No lugar de dx, dy, eu tenho que botar dr, dθ, e tem que aparecer um danado de um r. Por quê? Porque é o jacobiano. Não posso esquecer do jacobiano. Então, observe que nada depende de θ. Nada depende de θ. Eu estou fazendo a primeira integral em respeito a θ. Então, essa de 0 a infinito aqui, de r vezes e elevado a menos r ao quadrado, dr, ela pode sair toda de dentro do θ. E o θ fica de 0 até 2π. Então, θ de 0 até 2π dá 2π, eu já vou botar ele aqui multiplicando fora. Já fiz a primeira parte. Então, basta agora fazer essa. Tá? Para fazer essa, não é difícil, eu vou deixar como exercício. Essa integral aqui é exercício. Mas o fato é que, quando você fizer tudo, tá, o que você vai encontrar vai ser π. Tá? Só que esse produto aí é i ao quadrado. Eu não quero i ao quadrado, eu quero só i. Aí você chega exatamente no resultado de Poisson. Tá? Então, eu fiz questão de botar esse resultado porque ele é muito importante e eu acho que todo matemático tem que ver pelo menos uma vez na vida. Então, na próxima aula, nós vamos estudar integrais triplas. Eu espero que não tenha ficado muito extensa a aula e que vocês tenham entendido. Um abraço a todos e até a próxima.